Gente, agora nós vamos fazer o estudo de algumas separações de mistura, alguns processos de separação de misturas. Esses processos, eles são utilizados para separar misturas tanto homogêneas como heterogêneas. Então, o ser humano sempre sentiu necessidade de separar os componentes das misturas. Atualmente, contamos com técnicas que possibilitam a separação dos componentes de praticamente qualquer tipo de mistura. Basta conhecer o estado físico e as características do que deseja separar. Essa separação desses componentes das misturas se dá por processos físicos e químicos. Lembrando que a matéria ela é encontrada naqueles três estados físicos que vocês sempre estudam, né? Sólido, líquido e vapor. Então, nós vamos encontrar as misturas nesses estados também. O primeiro processo que a gente vai ver é a catação. A catação é uma separação de componentes usado de forma manual, né? É utilizado para separar misturas manualmente. Geralmente, essas misturas, elas são misturas sólidas, são sólidos, né? São elementos sólidos e são heterogêneos, são misturas heterogêneas, né? Por exemplo, o lixo. Quando a gente vai separar o lixo da casa da gente, é uma mistura heterogênea, porque ele vai ter plástico, ele vai ter papel, vai ter resto de comida. Então, a catação ela é mais utilizada em separação de misturas heterogêneas, né? Fica facilmente, é muito fácil da gente distinguir visivelmente esses elementos um dos outros para facilitar esse processo de catação. É um processo que a gente utiliza muito na casa da gente, né? Para separar os grãos, principalmente. A decantação, esse processo ele é muito utilizado nos tratamentos de água e esgoto, nos tratamentos de esgoto, nas estações de tratamento de esgoto. Esse processo de decantação ele é utilizado. Como é que acontece? Né? Nesse tipo de separação, é possível para as misturas também heterogêneas, formadas por componentes sólidos, suspensos em um solvente líquido ou gasoso, ou por componentes líquidos que não se misturam. Aí vocês estão vendo um exemplo, né? Uma água com serragem. E essa água com serragem, ela também tem areia. Então, aí eu tenho três componentes, né? Uma mistura heterogênea, trifásica, porque eu tenho a água, tenho a serragem e tenho a areia. Então, é possível, nessa mistura, a gente separar esses três elementos. Como? Quando a gente colocou a água, né, tinha só a areia e a serragem. Quando a gente colocou a água, o que aconteceu? Como a serragem ela é menos densa, né, ou seja, ela é mais leve, ela subiu. Então, aí eu separei a areia da serragem por esse processo. E o que aconteceu com a areia? Ela decantou. Ela ficou no fundo do recipiente, né? Ó, lá quietinha, separada. Então, esse é um dos processos. Para usar esse método, né, como separação, um dos componentes ele deve ser mais leve que o outro. No caso aí a serragem, ele é mais leve, né, do que a areia. Então, por isso que possibilitou essa separação. A centrifugação, ele é um processo muito utilizado nos laboratórios, né? Quando a gente colhe sangue, né? O sangue ele passa por esse processo de centrifugação para separar as substâncias que contém o sangue. Como eu falei já para vocês, o sangue ele não é composto de uma única substância. Ele tem várias substâncias, né, que forma, né, o sangue. Então, a centrifugação é usada para separar componentes de misturas também heterogêneas, formadas por sólidos e também por líquidos. É utilizado a centrífuga ou outro equipamento que faça a centrifugação.
No caso aí nós temos dois exemplos, a máquina de lavar, que ele faz esse processo, e tanto a centrifugação como a máquina de lavar, ele recorda um movimento de rotação, né? O movimento de rotação da Terra, porque ele também faz esse movimento, né, de girar. Então, ele é muito utilizado esse processo em laboratório. Né, a centrífuga é um movimento rápido, né, de rotação. Para o material mais denso se depositar no fundo do recipiente, o material mais denso é aquele mais pesado. Depositar no fundo do recipiente, ela é uma maneira de acelerar também o processo de decantação, a centrifugação. Outro processo é o processo de filtração, que a gente utiliza muito na nossa casa, né? Quando vai filtrar água para utilizar, o cafezinho. Então, ela também é indicada para separar os componentes de mistura também heterogênea, formado por sólidos e líquidos. Nesse processo, usa-se um filtro que permite que o líquido escorra. Então, aí nós temos dois exemplos de filtração, né? De filtração. O cafezinho, né? Que se mistura o pó com açúcar e a água. Então, ele se mistura, né? E aí, quando filtra, né? A gente vai ter só o líquido. E temos esse outro experimento, que também é uma mistura de água com areia. Aí, nesse recipiente é colocado um filtro de papel e a mistura de água com areia e o funil, né, para filtrar. A gente faz muito esse experimento. Então, quando a gente faz esse processo que filtra, então aqui eu tenho a mistura, ó, água e areia. Aqui eu vou ter um filtro de papel dentro do funil. Quando eu coloco a água com a areia, o que é que vai acontecer? O líquido, que é a água, ele vai vir para o fundo do recipiente, e aqui a areia, que é o resíduo sólido, ele vai ficar no filtro, né? Então, esse é um processo de filtração que é muito utilizado, né, no nosso dia a dia. Até agora, gente, os processos que nós estudamos, todos eles foram para misturas heterogêneas. Bom, aí nós temos a evaporação. A evaporação é outro processo bastante utilizado e ele é usado tanto para separar as misturas homogêneas como as heterogêneas, né, formadas de sólidos e também líquidos. Esse processo ele é espontâneo e ocorre de maneira lenta e gradual, ou seja, é um processo lento. Né? Você tira pelas roupas quando você coloca, né, para secar no varal, que a água ela evapora, né? Então, esse é um processo de separação. Eu separei o quê? A água da roupa, né? A água ela se evaporou. Esse processo ele também é muito usado para obter o sal de cozinha. Aí nessa uma das fotos que vocês podem observar, na foto do meio, né? Ele é utilizado nas salinas. Então, parte da água do mar, ela é represada em tanques largos e rasos, como vocês estão vendo na figura. O sol aquece essa água, fazendo a água evaporar. Ao final dessa evaporação, vai restar apenas o sal, né? O processo de obter o sal. Outra coisa também, como a gente viu aí, esse processo ele é espontâneo, né? Ocorre de maneira lenta. O que acontece? O líquido que faz parte da mistura, devido ao calor do sol, né? Por exemplo, nas roupas, muda de estado físico e passa para o estado gasoso, se dispersando na atmosfera. Então, nesses dois exemplos, né, isso acontece, né? Ó. Então, aqui o sol fez com que essa água se evaporasse. A evaporação ela é usada quando se tem interesse no componente sólido da mistura, uma vez que a parte líquida se transforma em gás e vai para a atmosfera, ou seja, a água ela se transforma em gás, né? Ela se transforma em vapor e vai para a atmosfera. Né? Um exemplo também de evaporação, que é feito pela ebulição. A ebulição, sim, é um processo mais rápido. Né? Aqui a água fervendo. Aqui é um processo mais rápido do que esses outros dois. Né? Esse processo aqui é um processo
a água ela está em estado de ebulição. O que está acontecendo? Ela está fervendo e ela vai evaporar muito rápido. Diferente desses dois exemplos aqui, ó, que acontece de forma lenta e gradual. Isso aqui não acontece de forma lenta e gradual, ele acontece de forma rápida, né? Por meio de um processo de ebulição. A destilação, ela é empregada mais para separar as misturas homogêneas. E é mais empregada em laboratórios e indústrias. Gente, esse processo aí que vocês estão vendo, são dois processos, são os mesmos, certo? Nesse caso aí, aqui é para separar líquido de líquido. Nesse caso, entendeu? Por exemplo, aquele experimento que a gente fez da água com sal, que se misturou. Vamos dizer que um desses processos para separar a água e o sal é a destilação. Então, a destilação ela é muito utilizada em laboratórios e indústrias. Como a gente viu aí no livro de vocês, ele diz que a destilação é um método de separação bastante empregado em laboratórios e indústrias, como eu já falei. Geralmente é usado para separar misturas homogêneas. E ele dá um exemplo no livro de vocês, né? Suponha que temos uma mistura homogênea de sal e água. Para separá-las por meio de destilação nos laboratórios, essa mistura ela é aquecida em um balão de vidro e água, que vocês estão vendo, ó. E aqui também, certo? É o mesmo exemplo. Ela é aquecida, né, em um balão de vidro e água. Entra em ebulição, por quê? Porque vai ferver, ó, aqui, ó. Né, ó, esse bico de Bunsen aqui, ó, é tipo uma lamparina, né, que ele vai aquecer essa mistura que está aqui dentro, passando do estado líquido para o estado gasoso. O vapor da água, ela vai para o condensador, para esse instrumento aqui, ó, o vapor de água que saiu daqui, ó. Aqui vai ficar só o sal, porque a água ela vai evaporar e ela vai vir aqui, ó, para o condensador. Então, o que vai acontecer? Parte do equipamento que é resfriado por água corrente. Então, aqui esse equipamento ele vai ser resfriado por essa água. Ao ser resfriado, o vapor de água muda de estado físico, passando de gasoso para líquido. Então, aqui ele vai ser resfriado, né, esse vapor, e ele vai se transformar novamente em líquido, o qual é recolhido em um recipiente. Aqui o recipiente, né, onde ele vai ficar. Ao final da destilação, tanto o líquido como o sólido podem ser recolhidos em partes diferentes do equipamento. Então, é um processo muito usado para separar as misturas homogêneas. Aí a gente tem, gente, a destilação fracionada. Essa destilação fracionada, ela é usada principalmente para separar os componentes do petróleo, certo? Ele se baseia nas diferentes temperaturas da ebulição. A ebulição é o quê? Fervendo, quente, né? Das diversas substâncias que constituem uma mistura homogênea. Por quê? Porque o petróleo, ele é uma substância, ele é uma mistura homogênea. Embora ele tenha, né, como a gente vai ver aqui, ó, para obter outros derivados dele, do petróleo, como óleo, lubrificante, combustível e tudo, ele tem que passar por esse processo de destilação fracionada. Então, mas o que é destilação fracionada? Né, um método de separação bastante utilizado, né, para fazer nas indústrias, né, de petróleo. A destilação ela é utilizada também para componentes de uma mistura gasosa, ou seja, primeiro a mistura gasosa ela deve ser liquefada através da diminuição da temperatura e aumento da pressão. Após a liquefação, submete-se a mistura a uma destilação fracionada. O gás de menor ponto de ebulição volta para o estado gasoso. Esse processo ele é utilizado para separação do oxigênio do ar atmosférico. Olha que legal.
Então, gente, ó, como eu já li para vocês, o petróleo ele é extraído da natureza, ele é levado para as refinarias e nessas refinarias, né, há colunas, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ou torre, né, de fracionamento, com vários pratos ou bandejas horizontais, cada um com uma temperatura diferente. Né? O petróleo ele é aquecido, passa para o estado gasoso e os gases sobem pela coluna. Quando um componente do petróleo chega a uma parte da coluna que tem uma temperatura menor que sua temperatura de ebulição, ele se condensa e é recolhido nos pratos. Dessa forma, em cada prato condensa-se uma fração de petróleo formada por compostos com temperaturas de ebulição diferentes, sendo extraídos de vários produtos, né? Aí nós vamos ter, né, vários produtos nesse processo serão extraídos, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o gás de cozinha e outros, porque todos são derivados do petróleo. Mais um processo de separação de mistura, que é a dissolução. Então, esse processo ele é indicado para separar misturas heterogêneas também, formadas por dois sólidos. E ele consiste em dissolver um dos componentes da mistura usando água ou outro solvente, né? A gente já viu que a água ela é um solvente, né? Ela dissolve várias substâncias. Por exemplo, para separar açúcar e areia, aí nós temos o sal e a areia. Para separar o sal e a areia, podemos adicionar água a essa mistura. Então, quando a gente adiciona água a essa mistura de sal com areia, como a areia não se dissolve na água, né, ela não se mistura e não se dissolve com a água, após alguns minutos ela ficará depositada no fundo, né, do recipiente. Inclinando o recipiente com cuidado, é possível separar a mistura homogênea, que no caso a água e o sal, né, deixando a areia no fundo do frasco. Então, o açúcar na frente, ele pode também ser separado, né? Aliás, o sal, ele também pode ser separado da água pelo processo de evaporação. Então, aqui vocês estão vendo, ó, aqui eu tenho o sal e a areia. Então, a gente colocou água. Nesse caso, a areia ficou depositada no fundo do recipiente. E aqui eu separei a água e o sal, certo? Aqui vocês estão vendo, ó, outro processo, certo? Ó, água mais açúcar e areia, aqui é o açúcar. Então, houve uma sedimentação, que é isso, a areia ficou no fundo, né? E a água e o açúcar em repouso. Aí eles passam por um processo de decantação, que a gente já viu, né? Que é o repó, fica em repouso. Aí aqui eu posso tirar a água e o açúcar e posso deixar apenas a areia, né, no fundo do recipiente, ok? Então, gente, esses foram alguns processos que a gente apresentou, né? Alguns processos que também tá no livro de vocês, tá bom? Não esqueçam de lerem o conteúdo, de dar mais uma estudada para vocês compreenderem ainda melhor, ok?